áreas, fazendo esses cursos, participando das lives, e é esse o objetivo. Existe a medicina tradicional chinesa, existe a biofísica, para quem não conhece, isso é fantástico, isso é maravilhoso, e a gente passar essas introduções para para as pessoas abrirem a cabeça, né, para aqueles que estão entrando na área e se encantarem e conhecerem mais, né? Pessoal, já estamos ao vivo no YouTube. O Instagram era só uma palhinha para dar uma coceirinha para vocês. Então, todos que estão aí no Instagram podem acessar o link na bio do Instituto Fernanda Bem ou do meu, Ale Távola, e vocês vão ter já o acesso direto ao YouTube com a live completa ali pelo YouTube. Então, a gente abriu o Instagram só para dar uma palhinha para vocês e vamos embora, que assunto é o que não falta e estamos muito bem acompanhados hoje com a Eliana. É um prazer muito grande estar aqui online com todos vocês e vamos lá para o YouTube, que é onde nós vamos dar a continuidade dessa live aqui do Instagram e vamos ter muito mais assuntos. E para quem não sabe, pessoal, são 3 lives, hoje, amanhã e sexta, e são terça, quarta e quinta, né? São todos os dias, às 21 horas, são 3 lives, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Começo, meio e fim, né, professora? É isso então, aí. aguardo vocês lá no YouTube. O link está na bio. Estamos no YouTube já. Um abraço, pessoal do Instagram. Tchau. E vão lá para o YouTube, link na bio. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Eli, tá ouvindo a gente? Aqui tá muito baixinho, eu acho. Tá mudo. Oi. Agora sim. Peraí, tem que aumentar. Pronto. E aí, pessoal, boa noite a todos vocês que estão aqui no YouTube conosco. Estamos online, estávamos agora há pouco também no Instagram. E boa noite, e é um prazer estar com vocês. É um prazer, hoje começam as nossas aulas, né, introdutórias sobre medicina tradicional chinesa e a correlação com a biofísica. E começa uma viagem, né, Ale? Professora Eliana falando do seu conteúdo, do princípio, de como surgiu a medicina tradicional chinesa, o Ale, que é um estudioso, falando de como os primeiros cientistas, né, como surgiu a biofísica, e a gente vai tentar correlacionar essas duas ciências, como elas atuam no organismo, como usar essas duas técnicas, né, para ter os melhores resultados possíveis, né, para toda pessoa, todo profissional que trabalha na área da saúde, principalmente da área integrativa. Então, pessoal, eu sou Alexandre Távola, da Nova Ciência. Eu sou a Fernanda Bem. Do Instituto Fernanda Bem. E, Eli, por favor. E eu sou a Eliana Santos, da Clínica São Lucas, aqui em Ribeirão Preto. Trabalhamos com uma medicina integrativa e, dentro dela, acupuntura. Quero trazer um pouquinho para vocês, de forma bem didática, para aqueles que não conhecem a medicina chinesa. A gente vai ter um diálogo bem gostoso, um diálogo bem simples, para que seja tudo do começo, como a Fer falou, começo, meio e fim, né? Hoje a gente vai falar sobre como começou essa ciência, curiosidade, né? Eu tenho uma vivência um pouquinho na China, em Pequim. Vou contar para vocês um pouquinho o que eu visualizei, o que eu senti, né? Porque pisar em território é muito bom quando você aprende. Fiz a pós-graduação aqui no Brasil, mas eu senti que faltava o conhecer, o tocar, o sentir, que é isso que o chinês diz, a vivência tão grande da experiência do território e da energia daquele lugar. Então, eu vou trazer um pouquinho do meu conhecimento, de forma, para quem já conhece, para quem já é possivelmente mais sabido de tudo isso que eu, peço desculpa, mas eu preciso falar de uma forma bem delicada para que quem quer começar nessa história sinta uma coisa bem gostosa. E a associação da biofísica
com a medicina chinesa, que no fim dessa conversa vocês vão entender que é tudo a mesma coisa, de formas e colocações diferentes, mas o ser humano é uma energia, é uma usina de força, e essa usina é composta por 3 elementos principais, da qual a gente não vai dissolver, né? O indivíduo é corpo, é espírito e é mente. A gente pode até tentar acessar um indivíduo por um único caminho, mas a gente não consegue completar. Quando eu tentei escolher o nome da clínica, eu tentei buscar uma forma de mostrar para os indivíduos que a gente consegue juntar 2 coisas e dentro dessas 2 coisas a gente pode alcançar cura em alguns casos. Se a gente tentar trabalhar na medicina dentro de um hospital onde é só físico, a gente parece que fica faltando alguma coisa. Quando a gente tenta trabalhar de uma forma religiosa, que é muito bonito, seja ela qual for, mas também parece que está faltando alguma coisa. Quando a gente consegue acalmar a energia e corrigir as falhas onde o organismo está sofrendo, a gente pode estimular a autocura dentro do indivíduo. E uma coisa que eu gosto muito de dizer dentro da clínica, só existe um curandeiro dentro de um ambiente de tratamento, é aquele que está deitado, porque o ser humano ele é dono da autocura, e a gente só é instrumento para poder ajudá-lo a solucionar isso. Se nós formos semideuses e tentar curá-lo sozinho, a gente vai medicar, a gente vai enganar a célula, e quando o efeito da medicação passa, o problema está ali. Né? Eu nunca me esqueço que eu escutei de um chinês. O brasileiro, aquele que vem para a China, mas não entende o nosso trabalho, ele prefere operar a coluna, porque em 3 meses ele está recuperado, do que ele tratar conosco durante 1 ano, 2 anos, e curar a energia e o físico. Ele quer operar porque ele quer o imediatismo, só que muitas vezes ele tem que operar de novo. Então, é uma questão de conhecimento e de buscar. Né? O chinês também diz uma coisa muito valiosa, da qual eu acredito muito. Demorou-se muito para a China sair do místico, né? Daquela coisa da incredibilidade das coisas para se tornar ciência. Mas foram sempre ditos formas muito valiosas de que se alguém adoeceu, é porque alguma coisa no contexto que ele agia por si só o fez adoecer. Né? Então, a China demorou muito tempo para descobrir que o comportamento do indivíduo gerava alguma coisa dentro dele. E a mudança de atitude, comportamento, meio físico, temperatura, clima, poderia corrigir aquela alteração dentro do organismo dele. O início da China e a dificuldade do indivíduo entender por que é que a medicina chinesa era tão valiosa é porque no início achavam que isso era tudo demoníaco, que isso era tudo espiritual, e que as pessoas adoeciam por castigo ou porque alguma coisa ruim chegou-se perto deles. E aí, com tantos estudos, tantos desenvolvimentos, eles descobriram que não, era só alterações do indivíduo, da qual a energia se alterava e ele adoecia, com a mudança de hábito, mudança de visão ou correção daquilo, com a ajuda de um grande profissional que o encaminhasse, isso podia tomar um outro rumo. E isso foi mudando muito a história da China. Eu até falei um pouquinho atrás na live do Instagram, ontem eu recebi um paciente, na verdade é um bebezinho filho de uma aluna, e ele estava com pesadelos e muito irritado, reativo, né? E ele tinha ali um sinalzinho hepático. E não, às vezes, na microscopia tinha um sinalzinho hepático, mas bem leve, né? E o que eu falei para ela é que uma pessoa hepática raivosa altera o funcionamento do fígado. Mas o fígado congestionado por toxina também altera o emocional, né? O contrário também é verdadeiro. Então, é interessante que na China,
a visão da medicina tradicional chinesa, por exemplo, um excesso de preocupação pode alterar um baço, mas um baço alterado deixa a pessoa ansiosa, né, com pensamento acelerado. Então, essa visão, ela é incrível, né, porque ela é complementar. E o chinês já via isso há quantos 1000 anos atrás, né? E agora, nós, na medicina ocidental, começando a... A grande sacada é que a gente, com essa nova medicina, até por isso o nome Nova Ciência, né? Nós buscamos a releitura das medicinas ancestrais e mostrar que os conceitos empregados de energia, hoje eles têm um cunho totalmente científico. Quando a gente fala de medicina quântica, eu não gosto do termo medicina quântica, porque ficou uma coisa de charlatão. Mas quando a gente fala de medicina quântica, a gente está falando do quantum, da energia. Então, quando a gente fala da medicina chinesa, ela lida com o movimento de energia por entre os meridianos e os órgãos, os sistemas orgânicos, né, o Zeng Fu. E aí, o que a gente vai ver? Conceitos antiguíssimos, né? A gente está falando do livro do Imperador Amarelo, conceitos antiguíssimos e que são super atuais e que indiscutivelmente funcionam bem. Então, um órgão, por exemplo, eu não tenho uma adrenal, mas eu tenho a energia daquela adrenal que não está lá fisicamente falando. Então, quando eu vou montar um tratamento para mim, não é só para a adrenal que sobrou, é também para a adrenal que foi extirpada, porque a energia continua lá. E a doença, ela surge anteriormente ao processo bioquímico na mecânica, na biofísica. O sistema biofísico sinaliza tudo antes de ele acontecer bioquimicamente. E isso é muito louco, porque, como a Eliana falou, né, a medicina chinesa, ela, por observação da natureza e por observação do aspecto energético da natureza, ela se modelou a empregar isso no corpo, e é muito legal o funcionamento. E aí a Eliana vai poder falar com mais propriedade do que eu, né? Um fato que aconteceu a semana passada na clínica é muito interessante para completar isso que o Alexandre acabou de falar. Chegou uma jovem, 26 anos, profissional liberal, muito querida, tratei ela muito tempo atrás, e ela vem para a clínica para fazer manutenção. E a gente usa o que a China ensina, que a medicina chinesa ensina no Brasil também, que é o observar, que é o investigar, eles usam o termo cheirar, a pulsologia, e buscar todo esse conhecimento para ver o que está acontecendo com o indivíduo. E eu perguntei se estava tudo bem, estou escutando um ruído. Tá. Eu perguntei se tudo bem, como você está? Eu estou ótima, passei por alguns momentos difíceis, mas está tudo bem. E aí eu olhei a esfera do olho dela, essa parte branca, e estava extremamente vermelha. Eu falei, você usou algum shampoo? Você mudou alguma coisa no organismo que o corpo está sentindo? Ela falou, não, continuo mantendo as mesmas coisas. Eu falei, então, tem alguma coisa a ver com o seu pulmão, tem alguma coisa te incomodando, né? Olhei as unhas, tinha 3 unhas de uma mão quebrada, e ela era super vaidosa, sempre a unha muito bonita. Falei, bom, tem alguma coisa. Ela falou, tem sim. Agora eu lembrei. Tive grandes problemas familiares, meu pai pegou Covid, foi hospitalizado, passei muito nervoso, fiquei com medo dele morrer, tive alguns problemas com a família, e isso, mas eu achei que não era nada. Foi aonde nós localizamos que tinha um comprometimento pulmonar por questões de emoção, né? O pulmão, ele coordena quando ele está em deficiência, e aí foi quando nós trabalhamos na acupuntura, fizemos outras terapêuticas, e ela já foi embora bem diferente do que chegou. Então, a observação de detalhes é onde faz a gente conseguir mudar. Uma das coisas que eu valorizo muito, e eu estudei isso aqui para poder potencializar e treinar alguns profissionais,
que trabalham com a gente é que a gente compreende que existem 3 tipos de profissionais. Dentro desses 3 tipos, a gente precisa ver onde a gente se encaixa. O primeiro é aquele que tem o dom de se autocuidar, de se auto-organizar, e aí ajudar o outro a aprender a ter essa organização, mente, corpo e espírito. O segundo tipo de médico é aquele que não tem tanta percepção, mas ele compreende o que está afetado e assim mesmo ele ajuda o próximo a se encontrar. E o terceiro tipo de profissional, que é o que a gente tem que tomar cuidado dentro, tanto da biofísica quanto na medicina tradicional chinesa, que é o profissional que tenta agir com o contexto da literatura, sem olhar o outro contexto. Então, ele vai tratar só a doença naquela tecnologia que ele acredita que é mais consistente, que eu vou dizer o antibiótico, o anti-inflamatório, as químicas que a gente conhece do outro lado. E aí ele não consegue solucionar e nem se realizar como profissional. E acho que uma das coisas que a medicina chinesa veio para trazer, junto com a biofísica, é juntar esse contexto para que a gente possa fazer profissionais mais competentes e ajudar o nosso próximo. Como a Fer falou desse bebê, eu já atendi muito bebê que nasce de mães ansiosas, que nasce de mãe intoxicada, que às vezes tem excesso de medicação no corpo de uma cesárea, e que dentro da biofísica, dentro de uma microscopia, dentro de uma medicina chinesa, a gente consegue ajudar esse bebê a começar uma história nova. E isso é muito especial. O que eu vejo, assim, a biofísica, ela não veio como um substituto de nada, né? A gente chama, eu não ouso nem chamar só de biofísica, né? Eu chamo de medicina vibracional, porque a gente incorpora alguns conceitos que vêm, por exemplo, de bibliografias como do Richard Geber, que é o pai do nome medicina vibracional. E eu vejo assim, a grande sacada é a releitura dos conceitos das medicinas antigas e a implementação disso usando as tecnologias modernas. Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode citar é a substituição de agulha, por vezes, por laser, né? O laser é algo super atual, com um efeito muito rápido, às vezes até mais rápido do que a agulha, mas literalmente sendo aplicado conforme os preceitos da medicina tradicional chinesa, conforme os antigos preceitos. E o movimento da energia, ele está lá descrito, os 5 elementos estão lá descrito e eles estão lá mostrando para nós o retrato. Então, a Fernanda falou da pulsologia, né? Então, a pulsologia, a gente tem a pulsologia chinesa, a gente tem a pulsologia francesa, Nogier, e dentro da pulsologia, o que a gente está enxergando? O movimento de energia nos meridianos. Então, por exemplo, o Silvio foi lá ontem, mediu na criança a pulsologia, a gente podia ter feito um rioteste, a gente podia ter feito uma tecnologia, mas ele já com a prática foi lá e mediu usando a técnica chinesa antiga. E ele chegou ao mesmo resultado. Então, quem sabe fazer a pulsologia, faz com a pulsologia. Quem quer fazer com mecanismo eletrônico, já existe um aparato eletrônico, que é um aparato que consegue mensurar essa energia dos meridianos. O interessante é que, por exemplo, eu, que nem tenho prática de medicina tradicional chinesa, não tenho a experiência, né, e todo o estudo que tem a Eliana, o Silvio, eu com uma técnica simples, que é o rioteste, eu consegui avaliar o estado de saúde geral do paciente com uma técnica Riodoraco. Então, eu não sou especialista em medicina chinesa, mas com uma avaliação simples dos gráficos, eu conseguia mensurar o quão desequilibrado estava aquele paciente. Então, quando o Alexandre estava me falando dessa tecnologia, que é o rioteste, ele falou, olha, essa tecnologia aqui, eu não lembro quem, mas tal doutor utilizava para dar alta para os pacientes, porque quando o paciente está dentro desse gráfico, em média, com a energia ali de 80, mais ou menos está estabilizado, ele dá alta para o paciente, porque é quando a energia geral do organismo se equilibrou. E é fantástico você perceber
Porque, às vezes, por exemplo, a energia do paciente está super baixa, bem, o parasimpático bem ativo, né? E você consegue, digamos que não tem tantos desequilíbrios, mas, no geral, está baixa. Quando você começa a recuperar o paciente, ele ganha energia, mas continua bem e aumenta o desequilíbrio. E aí, depois, um segundo, um terceiro passo é, com a energia maior, alcançar o equilíbrio, né? E o paciente adora conseguir ver, né, o quanto a melhora. Né? Eu e o Silvio, outro dia, a gente está com um laboratório muito bem paramentado ali, fazendo pesquisa sobre magnetismo, né? Aí, outro dia, eu chamei o Silvio e falei, Silvio, vem olhar isso. O desgramado do chinês estava certo, né? Porque a gente estava olhando a mudança do fluxo energético no meridiano e é perfeitamente o que está descrito nos tratados de acupuntura. Mas a gente estava estimulando por meio de um mecanismo totalmente biofísico, que era o magnetismo, né? A aplicação do magnetismo. E eu falei, Silvio do céu, como que esses caras sabiam sem ter nenhum aparato eletrônico? Porque para nós é fácil, a gente está olhando na tela de um osciloscópio, a gente está olhando na tela de um computador, mas eles sabiam de observar, né? Eu brinco, eu não conseguia ler o livro do Imperador Amarelo, aí o Silvio virou para mim e me deu de presente o Imperador Amarelo em quadrinhos. Aí eu falei, pô, agora eu entendi tudo, eu que sou super visual, né? Esse eu não tenho. Maravilhoso, o livro do Imperador Amarelo em quadrinhos é maravilhoso. E tem uma parte que ele fala da observação. E aí eu ria, porque ele falava para observar o odor, né, dos gases, o cheiro do peido, literalmente. E aí sabia qual era o problema instalado na pessoa. Eu falei, Silvio, isso aqui é demais, cara. Por que que isso não é a medicina? Por que que a medicina não é isso? Né? E plagiando o que falaram, né, e o que você mesmo falou, Eliana, né, no Quem Somos Nós, um filme que todos vocês precisam assistir, Quem Somos Nós, fala o seguinte, quem foi que tirou Deus da ciência? Porque a partir do momento que a ciência perseguir e sair e for acima do conceito de Deus, nós vamos perder parte de todo o conhecimento que o ser humano tem. Então, o que eu venho trazer, o que a Fernanda está trabalhando, o que todos nós estamos trabalhando, é para que não se perca os antigos conhecimentos e se consiga anexar isso às novas vertentes de estudo. Então, a biofísica, por exemplo, a biofísica é maravilhoso. A gente consegue entender tudo aqueles conceitos antigos da medicina tradicional chinesa por meio dos conceitos modernos de bioeletrônica, de aplicação de energia, de transferência de energia, de ressonância, de tudo isso. Da dietoterapia, né? A dietoterapia chinesa, por exemplo. Uma vez eu virei para o Silvio também, e acho que para você também, Eliana. Perguntei, não, mas por que eu não posso comer isso? Aí ele virou para mim e falou, é simples, né? Eu queria comer mandioquinha porque era o elemento terra. Ele falou, meu irmão, você não pode comer mandioquinha porque ela é amarelo forte e o seu fígado já está muito alto de energia. Nós vamos precisar de outro tipo de elemento terra. Eu falei, mas só pela cor? Ele falou, só pela cor. Ou uma pessoa que está judiando muito do baço, quer chupar muita melancia. O baço, ele precisa de calor. Você vem com um alimento gelado e você faz ele trabalhar mais do que ele pode. Então, esses detalhes que a China traz é muito sábio. E é o que você falou, que eu acho que é tudo que eu sonho na vida, é ver todos os profissionais trabalhando, buscando a história, a sabedoria, uma história milenar de 5, 6, tem aí achados de pedras pontiagudas dentro de túmulos há 10 mil anos antes de Cristo. Então, não é uma ciência pequena, é uma coisa majestosa, que uma das perdas que eu acho que a China teve em relação a essa essência tão divina é que alguns imperadores se envaideceram por coisas para buscar beleza, longevidade, vida longa, e aonde eles tentaram deixar apagado coisas valiosas. A história do Ganoderma, né? É uma história, um cogumelo maravilhoso, mas que por quanto tempo
quem comesse ou quem cultivasse e que não desse para o imperador perdia o pescoço, porque era um cogumelo somente para o uso da realeza. E eles atrasaram muito esse trabalho tão lindo, às vezes pelo egoísmo e pela vaidade. E uma coisa que eu queria contar, que aconteceu na clínica sobre a biofísica, que mistura com o trabalho da medicina chinesa, porque às vezes a gente fala em medicina chinesa, a gente só pensa em agulha, e tem outros recursos maravilhosos. A respiração e a meditação é a essência da longevidade. Hoje se provou que o cérebro, ele balança, ele se mexe, se move conforme nós respiramos. E a gente consegue melhora de concentração, de atenção e corrigir a nossa energia até com uma respiração. E eu vivi uma experiência muito bonita na China, dentro de uma visita de uma fábrica de seda, onde os chineses trabalham por muitas horas de forma metódica, lenta, mas sem gastar energia como o brasileiro, que agita, 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 quando chega no fim do dia, está morto, né? Ou a gente doa energia e troca entre os indivíduos, abraçando, beijando. Hoje, com o Covid, não, mas antes, a gente ia embora moído. E o chinês, sempre na distância e sempre na concentração, né? Para que não se perdesse energia ou não fosse sugado. E quando eu vi aquilo lá na China, eu pensei, quanta inteligência, porque eles vão embora e ainda tem energia para continuar, porque eles não deixam a ansiedade tomar conta. E eu recebi uma pessoa muito cansada, muito estressada e muito ansiosa. E ela não queria agulha, ela não queria coisas que a cutucassem. E me veio na mente que o NeuroSpa ia me ajudar a chegar no objetivo da meditação. Eu liguei e estava tocando uma música muito gostosa de fundo, as caixas de som na sala, e deixei aquela pessoa sozinha na penumbra com o NeuroSpa. E fui atender outras pessoas, e quando eu retornei, ela me disse assim, eu senti levitar, eu senti que eu estava numa nuvem, depois eu voltei, senti que alguma coisa me segurava na maca, eu levitei novamente e você entrou na sala. E eu estou igual se eu tivesse tomado um calmante. E aí a gente tem recursos maravilhosos. E assim, o relato dela me deixou tão feliz, porque, entre aspas, a gente usou uma medicina antiga, aonde a gente levou ela num estágio delicioso, e do jeito que ela chegou não foi quem foi embora, né? Quer dizer, é o provocar, né? Como você disse, quem não consegue ir por um outro caminho ou não tem um recurso, ou se aquele era o melhor recurso naquele momento, eu consegui ajudá-la a buscar dentro dela mesmo a autocura, sem precisar de tantos adornos. E eu fiquei muito feliz aquele dia, muito feliz. É que o nosso dia a dia, né, é complexo. Eu estava assistindo uma live que é Outlander, né, que ela volta para uma live, não, uma série, que ela volta para o passado, então retrata bem como que se vivia ali em 1700. E aí eu estava comentando com a Lê, eu falei assim, lá se usava a homeopatia, a fitoterapia, era o que tinha, né? Então fala muito da medicina na época, nessa série. E eu falei pro Alê... É porque ela era curandeira, né? É porque a protagonista é uma curandeira, médica, enfim. E aí eu estava falando pro Alê que eu acredito, as pessoas eram muito mais sensitivas, porque tinham muito menos estímulos. Então, por exemplo, para entrar em um estágio meditativo, elas viviam o estágio meditativo, porque não existia um celular, não existia, a comunicação era muito lenta, né? Muito pouco estímulo, carta. Então, eles basicamente viviam a 4 Hz, a 7 Hz. O que a gente vê hoje é uma perda de conexão. As pessoas estão perdendo a conexão consigo mesma e com o planeta, né? Que é um problema. Nós para quem quer saber um pouquinho mais, nós não podemos ficar no espaço mais de 100 dias. O limite técnico para um astronauta ficar no espaço é 100 dias pela perda de conexão
e pelo excesso de radiação no espaço. Então, imaginem só, nós perdemos literalmente a conexão com os outros seres humanos e nós perdemos literalmente a conexão com o planeta. E, biblicamente falando, né, o que mais se foi apregoado por Jesus foi a conexão entre os seres humanos, amar ao próximo como ama a ti mesmo, e nós estamos deixando tudo isso de lado. Obviamente, hoje a gente vive muito mais tempo do que se vivia em 1750. Primeiro, porque eles se matavam, né? E segundo, porque não tinha nenhum recurso contra doença muito eficaz. Era muito isolado. Os curandeiros eram, inclusive, mal vistos, eram perseguidos, né? Porque Deus que salvava e o resto não podia salvar. Mas olha que curioso. A que ponto a gente chegou e qual preço a gente vem pagando por viver mais? Viver mais com 42 caixinhas de remédio, num sofrimento desgramado. Então, isso que a gente quer restabelecer, essa conexão com as medicinas antigas, e isso que a gente quer mostrar, que o corpo ele tem um poder de autorrecuperação. Nós trocamos todo o epitélio intestinal a cada 28 dias, completamente. E por que não troca por um epitélio intestinal saudável se tem problema no intestino? Porque o fluxo de energia está corrompido e porque há um processo instalado o qual precisa ser corrigido. Então, olha que interessante. Eu deixo a palavra com a Eliana, porque na medicina chinesa, o que se busca literalmente é a correção do fluxo de energia. É derivar onde há excesso para o lugar que há falta, né? E aí estabelecer a saúde da pessoa com o próprio fluxo de energia dela. Não se põe energia, se restabelece o fluxo de energia por a pessoa. Então é muito legal isso. E o que eu quis dizer, na verdade, é que a nossa maneira de viver hoje, então a gente usa a tecnologia para tentar buscar um pouco mais de fisiologia. Então, a gente estava falando aqui esses dias que agora o áudio do celular está em 1,5 vezes, 2 vezes. Ah, sim. O pessoal já está pedindo para acelerar o WhatsApp em 4 vezes. Só que tem um problema, né? O mundo não está nessa velocidade. E aí você vai pôr o seu cérebro sempre a trabalhar em ondas de altíssima frequência. O que significa? Tudo que é sutil vai ser jogado de lado. Porque em gama nós não temos percepção nenhuma. E a grande sacada é que nós sabemos muito mais do que nós conseguimos interpretar. Então, imagine só as sutilezas. Para onde vão essas sutilezas? Imagine o papo gostoso. Onde tem esse papo gostoso? Se você está até acelerando o áudio para ouvir rápido. Então, nem mande áudio. E o organismo, né, o nosso cérebro, quer processar todas aquelas informações. E para este processamento há uma demanda de energia, o excesso de pensamento, que faz a depressão ali do baço, né? Que rege os fluidos do corpo, a nossa musculatura. Então, o uso da tecnologia beneficia isso. Então, por exemplo, existem aparatos que podem baixar a frequência cerebral rapidamente, isso em minutos, segundos, né? Então, exatamente, essa é a ideia, né? Então, por exemplo, para o corpo entrar num estágio de cura, um estágio regenerativo, a frequência cerebral deve estar baixa. Então, não é você ir lá na clínica rapidinho, fazer uma terapêutica, trabalhando com notebook, você não desconectou. Então, esses aparatos, eles agregam demais, né? Então, você gosta do Neurospy, eu gosto muito do Brain Machine, que é uma tecnologia que o paciente fica recebendo estímulos de luz e de som ao mesmo tempo, ou seja, ele gera uma coerência da visão com a audição, os dois sentidos, quando esses dois sentidos entram em coerência, né? E você faz uma baixa de ondas do sistema nervoso central, ele entra em relaxamento. E quando ele entra em relaxamento e baixa essa frequência cerebral, ele está no estágio muito mais propício à cura, à regeneração do tecido. Então, quando recebe um estímulo, por exemplo, que seja uma fitoterapia, que seja uma acupuntura, né? Ele vai reagir muito melhor
a terapêutica, né? E essa união da tecnologia, do que há de novo, né, com os conceitos que são os verdadeiros, que são esses conceitos ancestrais, é o que a gente tem de melhor hoje, né? Porque para driblar o nosso meio de vida não está muito simples, né? Então a gente vai precisar de aparatos para desintoxicar, aparatos para ajudar a neutralizar excesso de radiação, para então funcionar. Né? Eu digo o seguinte, desculpa me alongar nas palavras, mas eu digo o seguinte, se numa sociedade doente você faz parte dela, você está doente. Então, é melhor não ser normal do que seguir um fluxo de doença aí, e é uma coisa crescente, pessoas cada vez mais depressivas, pessoas cada vez mais tecnodependentes, que não conseguem mais falar, tomar um café junto, só conseguem trocar mensagem por WhatsApp, né? E isso tudo a gente está vendo efeito devastador na saúde. Helena, eu queria que você falasse mais dessa base da medicina chinesa, que você é tão fera nisso aí. Queria contar para o público, para vocês, um pouquinho o caminho que a gente consegue para ajudar o próximo dentro do que a gente busca lá de trás da medicina chinesa, que é tudo isso que o Ale e a Fer falou agora. O buscar a medicina ancestral e trazê-la para conseguir compreender aonde a gente precisa melhorar e onde a gente precisa mudar. Às vezes a gente está aqui assistindo uma aula e conversando, achando que a gente está buscando conhecimento para o nosso paciente. E às vezes a gente precisa buscar até para nós mesmos, para buscar o que é que a gente está fazendo, onde a gente falhou para poder nos completar e aí completar o próximo, né? Que eu acho que é o primeiro e maior mandamento que a gente precisa, acho que é o único que a gente precisa aceitar e entender, e que os outros todos se completam. O que eu visualizei muito na China, e nessa experiência que eu tenho de medicina chinesa ancestral, porque quando eu fui fazer a pós-graduação no Brasil, a medicina, a acupuntura moderna, o uso de algumas técnicas mais modernizadas dentro da acupuntura, não era o que me chamava atenção. Eu queria buscar o passado, o ancestral, o curandeiro, aquele vilarejo onde ele fazia um emplasto, onde ele usava colocações. E eu tive um presente de dentro da sala de aula, dentro da faculdade, lá em Pequim, um professor ficou muito íntimo, ele ficou muito assim, ele sentiu alguma espécie de energia e ele decidiu contar para aquela turma da sala de aula um feito sobre um imperador. Obviamente ele não falou o nome do imperador, é um país que é onde você tem que velar o que fala, mas ele contou uma coisa muito interessante. O imperador ficou muito doente, ele teve uma lesão muito feia no fígado, e essa lesão não tinha muito o que ser feito, ele não queria se sujeitar que todos os súditos descobrissem o que ele tinha, então ele determinou uma ordem. Vocês vão e procurem o melhor, mais velho e mais poderoso curandeiro da vila que for, e tragam até mim. E aí todos foram, procuraram e trouxeram. O curandeiro disse: eu preciso estar perto do senhor por 10 vezes. Não usarei nenhum instrumento. Usarei somente a minha mão sobre o seu fígado. E na 10ª vez, o senhor não me verá mais. E assim foi feito. Era realmente um curandeiro com tecnologia, sensibilidade, convivência totalmente isolada da sociedade. E assim foi. O imperador foi curado, sem precisar usar nada do Ocidente, e acabou. Poucas pessoas ficaram sabendo do feito. E esse mesmo professor foi dar uma aula prática e foi usar agulhas. E ele foi trabalhar num próprio aluno brasileiro que estava com dor na coluna. Ele colocou as agulhas e impôs a mão sobre a mira das agulhas. Então, a agulha estava aqui e ele colocou a mão. E em menos de 1 minuto, a agulha começou a fazer assim. Todos que estavam na sala de aula se assustaram, e é um magnetismo, né? Um poder forte, onde ele usou a própria mão, a energia do planeta, a energia daquele campo,
e ele conseguiu trabalhar. Tirou as agulhas e o aluno levantou da maca sem dor nenhuma. O que eu queria falar, que é isso que o Alê falou, é a gente tentar buscar o que há de antigo, e que não é místico, que não é esotérico, que não é religioso, é ciência, que alguns não quiseram estudar o suficiente e compreender para que possa ajudar o próximo. Mas aquele que entendeu o recado, aquele que busca a melhora sem dogmas, sem crenças, sem colocações, sem julgamento, que eu acho que esse é o maior problema, né? Eu não acredito, eu não aceito. A gente escuta muito isso no ozônio, né? Não serve para nada, é uma seringa de vento. E aí, esses dias, vocês mesmos mostraram aí para tantos alunos o quanto o ozônio é valioso. A medicina chinesa, ela precisa ser usada e trabalhada na onde a gente consegue trocar essa energia, mas, acima de tudo, não invadir o livre-arbítrio daquele indivíduo, onde a gente pode atendê-lo, ajudá-lo, mas que ele possa ter a visual, a sensibilidade que precisa ser corrigido alguma coisa dentro dele. Eu brinco muito que a medicina chinesa, dentro das agulhas, ou quando a gente tem aquele choquinho que chama TETI, né, é como se a gente pudesse ajudar a pessoa a reprogramar o GPS dela. Né? Eu fui procurada por um grande empresário, um homem maravilhoso, da qual eu gosto muito, com não sei quantas reclamações de coluna. Por muitos anos ele teve dores, melhorou, mas ele sempre ficava ruim em uma determinada época da vida. E ele disse, já fui em muitos profissionais, já gastei muito dinheiro, e nada resolve, então eu vou operar. E aí eu pedi para ele, aguarda um pouco, deixa a gente cuidar de você, vamos corrigir a energia, vamos mexer na sua coluna, vamos procurar os campos de energia que levaram a coluna a te doer. Porque às vezes o paciente ele chega achando que a coluna é o problema, e o problema está bem distante da coluna, mas é o visual que ele tem. E a gente trabalha, a gente muda, às vezes com uma ideia, com uma agulha, com uma meditação, com um neurospa, com as sessões em seguida, e aí ele vai corrigindo o campo de energia. Aí ele vai começando a pensar com outros valores, começa a corrigir coisas que ele se desgastou sem necessidade, e, como um passe de mágica, a dor na coluna vai embora. Né? Uma das coisas ancestrais que eu acho que são muito valiosas são os escritos. A medicina, a língua, né, a escrita chinesa, ela é muito antiga. Apesar de ter uma época da civilização onde houve queima de muitos livros, mas ainda se sobrou, como a Lê falou, do Imperador Amarelo, essas colocações, essas observações, essa parte do budismo, que apesar de ser uma religião, mostra muito o porquê. A física quântica, eu me especializei nessa arte, diz que nós temos 7 gerações, onde dentro delas a gente carrega genes, né, de doenças de tataravôs, de avós, que está aqui, mas que a gente, com um bom trabalho, a gente consegue mudar. Nós não somos mais escravos da nossa genética. Então, se meu tataravô tinha tremor, meu avô tinha, meu pai tinha, então eu vou ser diagnosticada com tremor noturno. Não, eu posso corrigir isso dentro de mim para ser um novo ser, como a Lê falou, se os órgãos conseguem se regenerar, se todo pedaço de um indivíduo, seja ele qual for, consegue se reconstituir, uns em menos tempo, outros em mais tempo. Por que nós não podemos fazer uma nova história? Porque nós não podemos construir uma nova forma de viver e descobrir, com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de um profissional da área da saúde, essa vivência, porque sozinho, né, na medicina chinesa, na pós-graduação aqui no Brasil, a gente aprende que você pode se punturar, né, você está com dor ou está com algum mal-estar, você pode pegar uma agulha, como você conhece os pontos onde você precisa trabalhar e se cuidar. Eu, particularmente, não consigo e não gosto muito, porque eu acho que nós somos trocas, né? Seja o neurospar com o paciente, seja a agulha com o paciente, mas nós precisamos interagir, né?
o Alê não vai ser sozinho, a Fer não vai ser sozinha, eu também não. A gente sempre precisa, não que nós não possamos, mas é muito melhor se a gente pode ter e interagir. Na medicina, na cura, também porque é bíblico. Nós conseguimos, às vezes, ver o próximo, mas não conseguimos nos observar. E a medicina chinesa e algumas terapêuticas, que não é só acupuntura, tem a moxa, que é a artemísia, tem um aroma que também te traz memória, te relaxa, melhora tanto a tua dor, mas como também consegue trazer você para uma percepção diferente, que é isso que o Alê falou sobre a mídia, sobre as tecnologias. A gente está perdendo esse relaxa e tenta entender o silêncio para que ele possa te dar ideias. A gente vive numa poluição alimentar, numa poluição visual, numa corrida contra o tempo, e aquilo tudo que eu disse lá da fábrica de seda, que é tudo muito tranquilo, onde eles conseguem se manter sem sair tanto do padrão, é isso que está faltando para a gente. Os achados antigos, agulhas de bronze, agulhas de ouro e prata em túmulos, a forma com que as pessoas foram enterradas, tudo deixa muito recado, né? E a medicina chinesa, como a gente gosta de brincar muito, se ela não fosse boa, ela não durava milhares e milhares de anos. Então, vale a pena a gente observar. E muitas vezes a gente escuta um paciente chegar, eu que só atendo casos graves, o que chega até mim, como um amigo diz, nunca é uma unha encravada. Só chegam pessoas que já passaram por todos os cuidados, nada deu certo, aí chega para mim. Ah, mas eu não quero que você faça medicina chinesa em mim, acupuntura, ou seja lá o que for, porque eu já fiz isso e não funciona. Não é que não funciona. A pessoa precisa compreender o que ela veio buscar, e quem está cuidando precisa compreender o que tem para oferecer. E é uma junção de situações. A semana passada eu fui no banco assinar um documento e a gerente estava mancando. E uma moça nova, assim, cheia de vida, apesar de um trabalho difícil, mas ela estava mancando e ela estava cheia de agulhas na orelha. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, eu faço acupuntura, mas a dor no meu joelho não melhora. E eu já operei não sei quantas vezes. Então, eu faço acupuntura e tomo muitos remédios. Aí, eu perguntei se você precisar de ajuda, estou às ordens, né? E continuei as minhas obrigações. É essa construção do profissional buscar e querer conhecer o antigo, a tecnologia, sim, mas dentro da ancestralidade. A tecnologia, e é isso que eu admiro em você, Alexandre, você não se desconstrói. Você pode ter começado, como você contou para mim, no fundo de quintal, você pode ter começado lá de trás com pessoas muito importantes, amigos que são seus e meus também, e você venceu e chegou no estágio onde você está, e você não se corrompe. Você trabalha com o que há de ancestral, de limpo, de puro, de essência dos recados que a gente recebe, e os recados são energéticos, não estou falando de nada espiritual nem religioso, eu estou falando mesmo do dom que todos nós temos, não é um nem outro. Uns acessam com mais facilidade, uns querem esse acesso para seguir o seu caminho, outros querem viver de uma outra forma. É essa essência que não se corrompe, que faz com que tantas coisas aconteçam e tantas pessoas a gente possa ajudar. O meu sonho, acredito que seja o mesmo do seu, atender o maior número de pessoas e poder ser resoluto para que muitos multipliquem as coisas que a gente tenta descobrir, que é o que eu falo do nível 1 do médico, aquele que consegue se autocompreender, não que não vá precisar de ajuda do próximo, mas ele consegue se sustentar na integridade e ainda estudar e treinar um outro para chegar onde precisa. E isso é o mais soberano. A medicina chinesa, a gente pode discutir todas as técnicas, todos os meridianos, todos os sentimentos, todos os pontos de acupuntura, mas a essência é aquela que vem do buscar o melhor energeticamente
e trazer aquilo de forma concreta e sólida, né, e material, porque o ser humano precisa da matéria, não tem como se iluminar ou viver de uma cura. O seu aparelho de inteligência artificial está quase lá, né? Mas antes disso, a gente precisa buscar o que há de melhor para servir ao próximo e doar o que há de bom dentro de nós, né? Porque eu já ouvi muitos relatos da medicina chinesa, tanto fora do Brasil, na China, na França, aonde as pessoas trazem memórias de metodice, que a gente brinca muito da acupuntura, às vezes, usada só para médicos. É uma acupuntura alopata, né? Como dá para você fazer um frequencial alopático, né? E tentar fazer um integrativo mecânico. É a gente conseguir buscar o cheirar. Eu tive um contato com um suíço, domingo, onde ele criou um aparelho, onde ele busca, é tipo um bafômetro, ele busca os odores. Eu achei o máximo aquilo. O odor que você falou de buscar o porquê da doença, ele foi colocar aquilo do jeito que você colocou. O que o chinês antigo fazia só no vento, ele também tentou colocar aquilo num aparelho para poder ajudar o próximo. A medicina chinesa, ela é um tesouro, onde ela serve para qualquer terapêutica. A homeopatia usa dela, né? Se você for pegar um organoterápico, você vai precisar da medicina chinesa para calcular qual é o órgão que você precisa trazer e fortalecer para empurrar o próximo, dentro da biofísica e dentro de qualquer outra terapêutica. É um start para a gente ajudar as outras a caminharem. Mas lembrando que precisa existir um contexto e um auxílio do paciente. Nós somos o auxílio ao curandeiro, e o curandeiro está na maca. E nós só somos um instrumento para que ele acenda aquele start e caminhe. Eu atendi um empresário, eu atendi ele na hora do almoço, ele saiu da clínica com a dor, como ele brinca, de 0 a 10, quanto dói? 0. E ele disse que chegou na garagem do prédio, ele montou no carro, ele estava com 9. Trabalhou com os 9 de dor e voltou na clínica à noite. Repeti várias terapêuticas. Tô com dor, tô com dor, tô com dor. E era no ciático. Peguei uma agulha bem grande, que a gente usa para o ciático, introduzi a agulha, uma única agulha. Ele teve um start, e dali para frente, ele levantou da maca, dormiu bem, passou vários dias muito bem. Então, é os starts que a medicina chinesa dá, que o indivíduo se autocura. E nós só fomos um instrumento para aquilo. Esse é o que eu queria deixar sobre a medicina chinesa, sobre a história da medicina chinesa, né, sobre o que é valioso, o que é importante a gente buscar. Eu sei que o Silvio vai falar coisas maravilhosas amanhã das práticas dele, como pontos, formas de tratamento, os 5 elementos e outras coisas tão maravilhosas. Mas a gente não pode esquecer esse comecinho. A introdução aonde a gente tem que buscar a essência do poder, do valioso, colocar dentro da ciência e da tecnologia, sem a gente corromper e a gente conseguir seguir. Hoje a gente está na contramão da vida, né? A medicina ocidental, ela se aprimorou tanto, que ela se perdeu dentro dela mesma. E agora ela está precisando do recurso de lá de trás para que ela possa sair do buraco que ela se colocou. Né? A medicina tradicional, ela virou como se fosse assim, eu sou especialista no IG4. Se fosse trazer o conceito para a medicina antiga, teria o especialista no ponto, né? E eu tive o prazer de assistir diversas aulas de acupuntura com o Dr. Wu, né? E eu lembro das pessoas perguntando para o Dr. Wu, para que serve tal ponto? Eu falei, nossa, o chinês vai matar o outro. E ele falou, depende do que a gente está falando, em qual caso, né? E é uma ocidentalização de algo que acima de tudo, é uma arte, né? Eu costumo falar bastante, né, que a arte existe para que a realidade não nos mate. E a medicina chinesa,
ela é uma arte. Quando você aprende a trabalhar e a enxergar o ser humano com a ótica, então eu ponho meu óculos de medicina tradicional chinesa, eu começo a enxergar o movimento de energia por dentro dele. E essa arte, ela literalmente, ela nos traz potencial de cura. Às vezes, é aquilo que você falou, às vezes por meio de um equipamento, às vezes por meio de uma agulha, às vezes por meio de um laser, às vezes até por uma impostação de mão, um ticum, né, no lugar certo. Às vezes, uma moxa, que para quem não sabe, a moxa se queima um vegetal, se queima uma planta ressecada, que é a Artemisia, e é muito, muito, muito interessante. Pessoal, uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje com os conceitos da medicina tradicional chinesa é um movimento de energia por entre os 5 elementos e que nos dá uma base violentíssima para trabalhar com toda a tecnologia biofísica. Então, eu sei, por exemplo, que dentro dos 5 elementos existe um fígado estagnado, onde ele não deixa passar a energia e ele está carregado de energia. O que a gente pode fazer? Pode fortalecer os órgãos que estão mais fracos devido àquela estagnação e pode passar uma energia de um fígado saudável para esse voltar a transitar energia. Imagine só que o corpo humano vai funcionar como as vias que circulam carros. Se tiver um acidente em uma das vias, aquelas que caem para essa via provavelmente vão ter trânsito também. Então, quando eu tenho uma alteração, por exemplo, de humor, como uma raiva, eu posso estagnar energia no fígado. E os órgãos que dependem da energia do fígado, do movimento da energia, eles vão ficar deficientes ou em excesso pela falta de trânsito dessa energia. Então, olha que interessante, no mundo, o macrocosmo e o microcosmo, eles se repetem. Olhar para as estrelas é mais ou menos como olhar para as células. Olhar um átomo é mais ou menos como olhar para as galáxias. E a gente vê isso. Por quê? Então, Einstein deixou muito claro para a gente o porquê. Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, o ato de eu tocar a Fernanda aqui, de eu me tocar, na prática, nós estamos falando de energia. A energia é tudo. E por que a gente deletar, excluir isso da medicina? Se nós somos seres materiais e a energia é a mãe da matéria, por que nós não vamos lidar com a energia para curar a matéria? Para curar a energia? Então, nós não somos desligados do resto do mundo e tampouco desligados do universo. Nós somos seres abertos, nós recebemos e nós transmitimos. Por isso que também é bíblico das palavras jogadas ao vento, e por isso que os pensamentos bons levam à saúde, as boas movimentações, o verbo, né? Quando você profere uma palavra, você está emitindo um mantra, você está emitindo frequências, e tudo isso movimenta energia pelo seu corpo. Então, é muito lindo todo esse movimento de energia, é muito lindo a medicina tradicional chinesa. Eu vi perguntas aqui. Fitoterapia faz parte da medicina tradicional chinesa. Dietoterapia, escolher os alimentos certos na época certa do ano e para aquele momento. Pessoal, a acupuntura faz parte. Hoje a gente tem laser terapia que faz parte da medicina chinesa. Já não é tradicional, já é da medicina chinesa moderna. Para vocês terem ideia, pessoal, na China é permitido fazer, inclusive, cirurgias sem anestesia, usando anestesia com eletroestimulação em pontos de acupuntura. Então, olha o poder que isso tem. Né? É tudo interligado. Essas práticas, né, Liana? Vão se aprofundar nos conceitos. Nós vamos aprofundar nos conceitos. Da medicina tradicional chinesa, nos 5 elementos, na correlação dos sentimentos, das emoções com cada órgão, com cada elemento, e nessas práticas diferenciadas da medicina tradicional chinesa. Diferenciadas não, né? Nas práticas de medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é algo assim
como a física quântica. Quando você diz que você sabe, significa que você precisa aprender muito, né? Outro dia, o Gabriel está sentado aqui do lado da gente, eu nem lembro qual era a piada, mas foi interessante. O gato de Schrödinger, né? Era alguma coisa que a gente pôs dentro da caixa e não estava dentro da caixa. Era uma coisa assim. Mas quando a gente acha que entendeu tudo é porque está faltando algum conceito. Nós estamos falando de uma eternidade de estudo, uma quantidade de estudo muito grande. Eliana, eu queria que você falasse também um pouquinho do que você faz na medicina, medicina tradicional chinesa. Você usa agulha, você usa laser, você usa fito? Eu vou contar um fato que aconteceu enquanto você estava falando sobre a medicina chinesa. Agora eu me recordei. Tem um amigo muito querido que frequenta a clínica até hoje. Ele chegou para mim, ele me ligou e disse assim: eu estou morrendo de dor de dente. Eu não consigo abrir a boca. Eu disse: eu não posso te ajudar, eu não sou dentista. E você vai precisar marcar uma consulta com o dentista para ver o que ele pode fazer. Mas eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, tira minha dor. E ele chegou na clínica com o rosto desse tamanho, e eu deitei, vamos deitar, vamos descobrir o que está acontecendo. Ele não conseguia falar muito, e aí eu consegui, através da observação, do pulso, da sensibilidade, e fiz 2, 3 perguntas para ele, porque ele estava com bastante dificuldade. Ele disse: eu não consigo ir no banheiro, faz dias que eu não vou ao banheiro, e eu não estou bem. E aí eu fui usar um ponto de acupuntura, né, que a gente fica na mão, né, o nome dele é IG4, e eu fui apertar, e ele gritou: eu estou morrendo de dor. Aí eu lembrei da anestesia, né, se a gente anestesia para fazer um procedimento, eu poderia usar aquilo para ajudar naquele momento. Fiz eletroestimulação, coloquei uma agulha, liguei o aparelho e deixei por alguns minutinhos. E, por incrível que pareça, foi muito especial. Foi murchando, ele voltou a falar, foi embora, marcou com o dentista, ele não tinha nada da parte odontológica. Ele conseguiu ir ao banheiro e voltou, assim, com um passe de mágica a viver. Vou contar um pouquinho da clínica, como ela surgiu. Nós começamos a ser muito procurados para ajudar pessoas de forma voluntária. E muitas vezes eu atendia depois do trabalho, eu era professora universitária, trabalhava em hospitais, trabalhava em saúde pública, e nas horas vagas eu atendia as pessoas a domicílio, ou às vezes na minha casa. Uma palavra, um carinho, um ticum, um pouco da medicina chinesa, mais meditação. E até que um dia eu decidi abandonar tudo que eu fazia, porque eu estava cansada de escutar os médicos gritarem no corredor, as medicações não terem muito futuro, e nós montamos a clínica. Hoje nós atendemos com somente casos muito sérios, muito graves, pessoas que estão com cirurgias marcadas, ou pacientes que estão em câncer terminal, pessoas de idade, problemas de todas as espécies. Inclusive, eu sou procurada bastante por gestantes que querem os filhos sem doença, né? Querem metabolizar uma gestação saudável para que essas crianças nasçam com saúde. Nós usamos, dentro das terapias integrativas, quase todas as técnicas de biofísica que eu conheço, que faz parte da nova ciência. Eu gosto muito, uso demais o hidrovitalis para desintoxicar, uso muito fitoterapia, uso acupuntura, uso a parte ortomolecular, uso um pouco dos florais quânticos, homeopatia, e graças a Deus a gente consegue muitas vezes ajudar as pessoas a saírem dos quadros mais agressivos. As crianças que chegam com cirurgia marcada, 90% delas, a cirurgia é cancelada porque a necessidade é reconstituída. Os problemas emocionais e fisiológicos, alérgicos, são corrigidos. A família interage de uma forma maravilhosa, porque eles entenderam, como a China diz, a mudança de hábito, o que você fazia e o que você deixou de fazer
para desconstruir a doença que você tinha, e a resolutividade é muito especial. Então, esse é o trabalho da Clínica São Lucas. Todos os funcionários são treinados com técnicas 100% naturais. Nós não trabalhamos com nada químico e nós usamos a medicina ancestral associada à biofísica e a todas as outras técnicas naturais, inclusive a meditação, o relaxamento, para que a gente possa ajudar o próximo. Esse é o caminho que a gente percorre, com a ajuda sempre de grandes amigos e grandes parceiros, e sempre tentando estudar, porque eu acho que a gente não sabe nada, né? Cada tempo que eu estudo mais, eu acho que eu sei muito menos, e a gente fica correndo atrás do prejuízo para poder fazer o nosso melhor, né? Esse é o meu sonho, o meu desejo, e eu tenho muita gratidão por ser parceira de vocês dois, na amizade, no respeito, na admiração, e quando a gente precisa de ajuda, a gente recorre e vocês acordem. Isso é muito especial. Esse é o nosso caminho. Eliana, muita gratidão pela tua participação, por todo o conhecimento que você passou para nós e para todas as pessoas que estão assistindo a live. Foi muito legal, né, Ale? É maravilhoso. É maravilhoso. Anteontem eu falei para a Fernanda, tem uma frase, não foi para a Fernanda, foi para o Gabriel, tem uma frase no Pequeno Príncipe que diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos, só se enxerga com o coração. Né? Então, para mim, eu disse que eu estava em boa companhia. Primeiro, estou em companhia de minha esposa, né, da minha amável esposa, e segundo, da Eliana, que é uma das pessoas que eu vejo também que enxerga com o coração. E o ato de curar é enxergar com o coração. Porque, por vezes, o problema ele é muito mais simples do que uma mera doença. E, às vezes, esse mais simples é tão complexo para o paciente ver, e aí ele precisa simplesmente de uma palavra, um consolo, e de uma pessoa que consiga movimentar essa energia, que por vezes é uma emoção, por vezes é um trauma, e muitas vezes também é um processo instalado devido ao novo estilo de vida, ao ambiente que a gente vive. Né? Outra coisa que eu sempre digo isso e deixo sempre escrito tudo: nós não estamos ficando doentes, nós estamos sendo envenenados. Verdade. E a nossa corrida, né, em busca de entender por quais vias nós estamos sendo envenenados, né, e trabalhar em cada uma delas para tentar recuperar o equilíbrio do organismo e se manter consciente, né? Consciente disso tudo. Não deixar a sedução da matéria, né, a sedução dos alimentos, da mídia, nos contaminar. A mídia, ela é contaminante. É verdade. Pessoal, eu aguardo vocês amanhã na nossa segunda live com o Silvio. Trabalha aqui há muitos anos conosco na Nova Ciência. Ele é um especialista também em medicina tradicional chinesa. Amanhã nós vamos nos aprofundar nos conceitos dos 5 elementos, como eu falei, e nas técnicas. E depois de amanhã, na quinta-feira, com a Eliana de novo, e ela vai nos presentear com alguns casos, né, Eli, de sucesso, e a gente vai estar falando um pouquinho, talvez, desses protocolos. Isso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, quem não está inscrito aí no YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube do Instituto Fernanda Bem, curte aí, clica no sininho, né? E o Gabriel está aqui vibrando, está fazendo assim, né? É um marqueteiro, clica no sininho. Eu sei porque eu assisto vídeos com meu filho e aí sempre falam, clica lá no sininho, né? E é muito legal a gente estar junto aqui. Beijo, abraço e até amanhã, no mesmo bate-horário, e a gente vai estar junto com o Silvio. E com a Eliana também, que vai estar com a gente também. Com certeza. Boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo.